fazer um negócio rapidinho, olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto. Ótimo aqui. Deixa eu ver se eu acho uma foto rapidinho aqui, pessoal. Eu vi essa foto essa semana, mas eu... Deixa eu ver. Ótimo. Olha só, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui algumas fotos. Deixa eu só abrir essa foto aqui. Vou mostrar para vocês agora. O computador está meio lento, está meio pesado, vou ter que fazer uma formatação nele. Deixa eu pegar essa imagem. Olha só. Isso aqui, pessoal, aconteceu em 2012. Apareceu para vocês aí? Apareceu para vocês, pessoal? Sim. Ótimo, ótimo. Obrigado. Olha só. Essa moça, ela sofreu uma queda de moto, né? E aí o médico que estava com a gente lá, ele nos orientou, né? Gente, tudo é sobre orientação médica, tá? Ele falou, olha, vamos... Ele passou, tá, pessoal? Ele veio aqui com anestésico, passou anestésico, essa moça, ela caiu naqueles negócio de fogo, sabe? Tinham colocado fogo no mato, né? Ela caiu de moto junto com o namorado dela e teve umas escoriações muito feias. Isso aqui estava cheio daquele negócio de fogo, asfalto, né? Ela caiu na beirada do asfalto e foi rolando por meio do mato. Aí, olha como ela chegou e olha, agora eu vou mostrar para vocês como a gente deixou o curativo dela. E não teve infecção, né? Apesar de ter sido muito profundo, não teve infecção, tá, pessoal? Deixa eu abrir mais um aqui rapidinho. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer um trabalho bem feito, sabe? O médico que estava lá, muito bom, ele nos auxiliou, ele passou o anestésico, né, tópico, e aí, consequentemente, a paciente sofreu menos, né? Deixa eu compartilhar mais uma foto aqui com vocês. Olha só. Olha a mesma coxa que vocês viram lá, estava toda suja, né, de material de queimada, né, que a gente observa uma escoriação muito grande, aqui chegou a atingir a derme, né, epiderme e derme. Então, ó, aí agora, vou mostrar outra foto, quer ver? Aqui, essa outra foto aqui, ó, isso foi em 2009, eu falei 2012, mas errei, foi 2009. Aqui teve uma perda de tecido bem significativa, né? Aqui a gente observa que mesmo a gente fazendo a limpeza legal, ainda ficou uns pontos daquelas queimadas que não teve como fazer a retirada, né? Então o médico, pessoal, ele veio com uma... Vocês já viram aquele abaixador de língua, né? Afastador de língua, que ela parece um palitozinho de picolé. Ele veio com aquele afastador, colocou em cima dessas feridas. Foi muito bacana o médico, né? Colocou em cima dessas feridas, aí passou a xilocaína para anestesiar. Dizem que arde demais a xilocaína gel ser lançada diretamente no tecido, como está aí, tecido exposto, né? E aí ele foi fazendo colocando anestésico, e aí nós viemos atrás, ele passava o anestésico, a gente esperava mais ou menos uns 5 minutinhos, e aí nós começávamos a fazer os curativos. Lembrando que, pessoal, essa moça, ela caiu de moto, parece que ela caiu assim, sabe? Vocês podem ver que não tem nenhuma foto expondo a moça, né? Não sei quem é ela, não sei mesmo quem é ela, não tirei foto do rosto dela, né? A gente não pode fazer a exposição do cliente. Mas o que eu quero dizer para vocês, onde que eu queria chegar? Eu não tenho esse material nas minhas aulas, né? Porque eu tenho medo de colocar esses materiais em aula e acabar dando um problema aí, um processo, alguma coisa. O pessoal autoriza na hora, mas vai que depois já fala assim, não, agora eu vou processar esse gordinho aí. Aí vai lá e dá um problemão danado, né? Tem uma outra fotozinha dela aqui, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. E essa daqui também, ó, que é dela também, tá? Do joelho dela. Então, pessoal, o médico ia passando anestésico tópico e nós íamos com aquela escovinha de fazer degermação, lavando todos esses ferimentos aí, sabe?
E aí fizemos o curativo, mandamos ela para casa e ela foi viver a vida dela. Lembrando que, gente, se vocês não fazem essas limpezas aqui do jeito que tem que fazer, do jeito certo, do jeito correto, Deus me livre, o paciente não aguenta um pancadão, não, tá? Isso aqui foi em agosto de 2009, tá? Bora lá. Bora para frente que atrás vem gente. Cadê? Estava procurando material. Ótimo. Falamos então sobre anestesia tópica, né? Então, pessoal, ela pode ser utilizadas aí, podem ser utilizadas de diversas formas, né? Então, assim, lembrando que a absorção ela vai acontecer, mas ela vai ser um pouco lenta, né? A gente sabe, vocês estudarem administração de medicação, que toda medicação tópica ela tem a seu retardo na absorção, né? Então, o anestésico também não é diferente, beleza, pessoal? O anestésico não é diferente, beleza? Então, se são mesmo as medicações que são utilizadas à base por exemplo, nós temos ali o gel, uma medicação, por exemplo, que tem a base de gel, a base de, quer dizer, que é o gel, o creme e a pomada, né? O gel, ele tem absorção muito mais rápida por conta da composição dele, né? Então, a gente tem esses fatores determinantes, mas os anestésicos, eles também sofrem essa alteração justamente por conta disso, tá? Por conta do retardo mesmo na absorção pela via tópica, tá? Aí aqui, ó, nós temos, ó, a medula espinhal, né? Falamos da anestesia, essa a gente vai falar lá na frente, ó, aqui na frente a gente vai falar da posição, mas daqui a pouquinho a gente vai lá, não vou chegar lá ainda. Pessoal, olha só, nós temos anestesia, desculpa, nós temos a medula espinhal, a raquianestesia, ela vai anestesiar diretamente na medula, né, porque vai ficar aqui no espaço é, interaracnoide, né, e a dura mater. Aqui, a peridural perfurou a pia mater, mas não perfurou a dura mater para chegar aqui na pia próximo para chegar próximo à medula espinhal, né? Então ela fica nesse espaço entre a pia mater e a dura mater. Então por isso que ela não tão grosseiramente falando, né, invasiva como a raquianestesia, que paralisa tudo, né, desliga tudo, beleza? Aqui nós temos um anestésico geral, né, que é pela via inalatória. A gente observa que está a traqueia, né, numa máscarazinha de Venturi, beleza? O anestesiologista está segurando a máscara, mas essa máscara poderia ser acoplada com um cadarço ou um elástico, tá, pessoal? Aqui já é o processo anestésico em si, né? Então, essa anestesia, a gente observa que aqui, pessoal, esse branco é o osso, né? E isso aqui são os discos intervertebrados, então, consequentemente, é por aqui que vai passar essa agulha, e ela é bem grande, tá, pessoal? Bem calibrosa, beleza? Aqui a posição para a raquianestesia, né? Por que que pede para o paciente baixar a cabeça, pessoal? Por que que pede para o paciente fazer essa curvatura? Pode ser sentado ou pode ser decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito, não tem problema. A gente vai fazer a flexão do paciente. Por que que pede isso? É justamente, vou voltar aqui o slide anterior, para abrir, pessoal, criar esse espaço aqui para a agulha passar mais fácil, tá? Então, é para criar esse espaço para a agulha passar mais fácil. Beleza? Aqui, ó. Peridural e raquianestesia, indicações, né? Ambas podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto com anestesia geral para procedimentos abaixo do pescoço, né? Quando utilizadas individualmente como anestesia única, geralmente se aplicam a procedimentos cirúrgicos abdominais baixos, desculpa, inguinais, urogenitais, né, retais e ortopédicos, né, de membros inferiores. Então, pessoal,
Esse tipo de anestesia, ele é um tipo de anestesia muito, grosseiramente falando, né? É, muito utilizado e muitas vezes pode ser associado com outra anestesia, que é anestesia geral. Pode ser individualmente ou não. Então, assim, depende do que o médico vai querer para aquele tipo de anestesia. E outra coisa, pessoal, importantíssima em relação a isso. É, esse tempo de anestésico no ato cirúrgico, quando o anestesiologista faz o cálculo, né, do peso do paciente, aí ele já viu o peso e a quantidade de anestésico que vai utilizar. Só que aí vem um outro cálculo, o tempo dessa cirurgia. Ali está falando, olha, cirurgias abdominais baixas, né? Procedimentos cirúrgicos abdominais baixos, inguinais, urogenitais, né, retais e ortopédicos. Aí ele vai ter que fazer o cálculo do peso do paciente com a proporção de anestésico e do tempo de cirurgia. Pode acontecer dessa anestesia começar, ele coloca a quantidade de anestésico, digamos assim, pessoal, o cirurgião fala para o anestesiologista, olha, essa cirurgia vai durar 4 horas. Aí ele administra anestesia para 2 horas ou 1 hora ou meia hora, né? Depende dele, do anestesiologista. Aí quando ele marca, quando está ali quase vencendo aquela 1 hora, 2 horas de ato cirúrgico, ele vai administrar mais um pouco, né? Porque pode acabar antes essa cirurgia, antes das 4 horas. Beleza, pessoal? Não é assim uma cirurgia de 12 horas, o cirurgião, o anestesiologista vai lá e já aplica anestesia para 12 horas de uma vez. Não é assim que funciona. Essas anestesias elas vão sendo administradas fracionadamente, justamente para que não ocorra nenhuma intercorrência, né? E caso o médico previu 4 horas, essa anestesia venha ter mais 1 hora de duração, 5 horas, ele vai aumentar também o anestésico daquele paciente ali, beleza? Vamos lá. Contraindicações, pessoal. Eita, gente, agora aqui vem bucha, olha. O paciente pode se recusar, é direito dele, tá? Não quero tomar hack, não quero tomar a peridural, é direito dele, pessoal, tá? Mas pode, Maurício, o paciente ter essa vontade de não tomar a medicação? Pode, pessoal. Então, é direito constitucional do paciente não receber qualquer tipo de medicação, tá? Infecção no local da injeção. Então, assim, às vezes, pessoal, o paciente está com queimadura ou está com algum tipo de infecção naquele local que vai ser anestesiado, né? Alguma escoriação, laceração, não pode. Aí, se tiver infecção no local, não pode anestesiar, tá? Discrasias sanguíneas, né? Então, assim, a gente tem aí, antes de nós fazermos a qualquer cirurgia, pessoal, o médico pede o risco cirúrgico, né? Pede alguns exames para o paciente e não é só chegar lá, não, pode vir amanhã que eu te opero aqui. Não, faz alguns exames antes, principalmente quando é uma cirurgia complexa, né? O médico já pega ali, já pede uma bateria de exames, se é uma cirurgia eletiva complexa, aí pode haver que não tenha condições desse paciente realmente fazer essa cirurgia, tá? Hipovolemia, né, pessoal, severa. Então, a gente sabe que o nosso volume, ele é mais ou menos 70% de fluidos corporais. Não é água, não é sangue, né, são fluidos corporais. E, consequentemente, pessoal, o que acontece? Se é uma hemorragia severa, né, que está levando a hipovolemia severa, geralmente os médicos não anestesiam esse paciente enquanto não se devolve um volume significativo para que ele aguente o ato cirúrgico. Não é só por conta da anestesia, não, é porque ele pode entrar em parada cardiorrespiratória por conta dessa baixa volemia, né, que nós chamamos de choque hipovolêmico, pessoal, ele pode chocar, beleza? Hipertensão intracraniana, né? Se tiver com uma PIC, né, uma pressão intracraniana muito grande, quer ver?
Vocês já tiveram aula sobre, por exemplo, o infarto? Oh, desculpa. Não é infarto, eu pensei numa coisa e falei outra, né? O famoso derrame, né? Que é o acidente vascular encefálico. Então, olha só, deixa eu ver se eu acho aqui o material rapidinho, pessoal, para eu mostrar para vocês uma coisa. Quer ver? Venho aqui, deixa eu ver. Ótimo. Deixa eu achar um trem rapidinho aqui, que aí a gente vai entender algumas coisas, pessoal. Isso aqui não. Tá aqui, ó. Achei. Achei, já vou colocar aqui para vocês, tá, pessoal? Deixa eu só entrar aqui. O computador tá lento. Meu Deus. Ótimo. Agora já dá para colocar. Já vou colocar aqui, tá, pessoal? Olha só, vou mostrar essa cirurgia e depois eu. Espera um pouquinho. Pessoal, tá aparecendo para vocês aí? Sim. Tá, né? Beleza. Ótimo. Ó, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui, olha. Lá nós falamos sobre a pressão intracraniana, né? A gente vai voltar ao material daqui a pouquinho. Se vocês observarem nessa imagem, isso aqui, pessoal, é um coágulo no cérebro, né, causado por um derrame, popularmente, que eles falam, né, pessoal, que antigamente nós chamávamos de acidente vascular cerebral e hoje nós chamamos de acidente vascular encefálico, tá? E se vocês observarem, só essa parte aqui que não está comprometida, o restante está todo comprometido, né? Então vamos lá, vocês vão ver isso aqui, depois eu explico direitinho para vocês. Aqui é a área da isquemia, né? Olha o comprometimento, ó. Retirada do couro cabeludo, né? Ó, retirada da calota craniana, né? Tecido ósseo. E agora eles vão fazer a remoção das três estruturas, né? Pia mater, dura mater e aracnoide. Tá vendo? Tesourazinha de ponta romba, né? Uma pinçazinha dente de rato. E isso aqui é o coágulo que está nesse cérebro causando um APIC, né? Uma pressão intracraniana. Eles vão fazer a remoção desse coágulo sanguíneo. Sempre irrigando, ó. Aqui onde está o aneurisma, pessoal, onde está o rompimento arterial. Olha como a artéria joga em esguincho, né? A hemorragia arterial, ela é em esguincho, tá? Então, se vocês observarem, está esguinchando longe. Aí, a cirurgia em si é só cauterizar, ó. O médico vai cauterizar com o bisturi elétrico e já está pronta a cirurgia. O problema é chegar nesse local aí, né? Ó, tá pronta a cirurgia, já removeu ali o aneurisma, né? E aí agora é só fechar, né? Viver a vida. Beleza? Ótimo. Deixa eu
Deixa eu ver aqui, alguém está falando alguma coisa? Ah, obrigado, Maria Dutra falou que estava escutando bem, né? Então, pessoal, deixa eu voltar ao nosso materialzinho para cá. Olha o que está dizendo aqui, ó. Pacientes, né, com hipertensão intracraniana e entre outros, né? Então, assim, quando eles falam paciente com hipertensão intracraniana, é uma PIC, né, a pressão intracraniana. Então, não pode fazer esse tipo de anestesia nesse tipo de paciente. Então, tem que tomar cuidado com isso também, pessoal. Outra coisa, tá dizendo aqui, ó, relativas, né, sepse. Antigamente nós chamávamos sepse de septicemia, né, infecção generalizada. Não se faz também, tá? Déficits neurológicos prévios. Então, se o paciente tiver com déficit neurológico muito extremo, não pode, tá? E paciente não colaborativo. Ali em cima, nós já falamos que a recusa do paciente não pode. Então, se ele não está colaborativo, também não pode, tá? Então, assim, esse videozinho que eu mostrei para vocês aí, dessa cirurgia, né, de remoção desse aneurisma, né, desse AVC, AVE, pessoal, vocês viram ali que é um AVE hemorrágico, né, um acidente vascular encefálico hemorrágico. Vocês viram que a cirurgia em si, ela não é nada agressiva. Grosseiramente, a correção daquele aneurisma não é problemática, porque ele foi lá só com o bisturizinho elétrico e cauterizou. Mas até chegar naquela artéria ali, pessoal, tem problema sim, né? Vocês viram que tem que fazer a remoção do couro cabeludo. Vocês viram que o couro cabeludo ele estava todo tricotomizado, né? Foi feita a tricotomia daquele couro cabeludo, foi feita a preparação, aí fizeram a remoção do couro cabeludo, remoção da calota craniana, pia mater, dura mater, aracnoide, até chegar ali naquele imenso daquele coágulo, né? Que com certeza, pessoal, a pressão intracraniana daquele paciente ali era gigante. Então, os médicos ali induziram aquele paciente ao coma, né? Um coma induzido, justamente para evitar lesões, danos neurológicos irreversíveis e mais problemáticos, né? Com certeza aquela pessoa ali teve dano neurológico, com certeza. Mas se não age com rapidez, né, aí ele poderia até evoluir a óbito. Beleza? Vamos para frente um pouquinho. Sempre nas nossas aulas, pessoal, eu sempre vou trazer algumas informações referente a isso, sabe? Às vezes eu lembro assim de algum vídeo, eu lembro de alguma foto, eu sempre vou pegar para vocês. Aí eu peço um pouquinho de paciência de vocês, né? Às vezes eu posso demorar um pouquinho para achar o vídeo, às vezes achar a foto, demorar ali um minutinho, né? Eu também estou aprendendo a mexer com o Zoom, né? Eu não trabalhava com essa plataforma do Zoom. Eu trabalhava com outras plataformas em outras instituições, né? Mas o Zoom é a primeira vez, então eu estou ainda pegando. Vocês são a terceira turma que eu estou trabalhando e confesso para vocês que eu já estou bem mais craque do que das outras duas turmas, beleza? Mas vamos lá. Daqui 10 minutinhos vai cair, tá, pessoal? Aí eu boto de novo o link para vocês lá no grupo, posto lá no grupo o link, a gente faz a chamada, e aí tiramos alguma dúvida se tiver, caso tenha, fazemos a chamada e vamos descansar, porque ó, daqui a pouco tem jogo do Mengão. Já está começando, já são 9:02, ó. Mengão, ó. Mengão queridão do meu coração. Vamos lá, pessoal. Para frente um pouquinho. Posições de bloqueio, né? Vantagens e desvantagens. Olha só, pessoal. Cadê? Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha só. As posições. Decúbito lateral, né? Pode ser esquerdo ou direito. Sentada, né? Com a cabeça flertida. A gente viu ali a posição certinha. Pode ser decúbito ventral, né? Para procedimentos anorretais, tá? Então, assim, às vezes o procedimento, pessoal, é ano retal. Quando fala ano retal, tá falando de quê? Ali alguma coisa relacionada ao ânus, né? Reto ou intestino, assim por diante, beleza? Então, ela pode também ser em decúbito ventral, tá, pessoal? Posição pronação, tá? Aqui na frente tá falando, olha, raquianestesia, né? Bloqueio subaracnoide ou intratecal.
Bloqueia as raízes nervosas quando passam através do espaço subaracnoide, quase in situ, né, quase que imediato, né? Este espaço se estende desde o forame magno, né, na S2, S3, em crianças, né, ou o bloqueio deve ser realizado abaixo da L1 ou da L3, pessoal. Vocês viram isso em anatomia, né, das divisões da nossa coluna. Devido à extensão da medula espinhal até este nível. Então, pessoal, o que acontece? Se vocês se lembram, falamos agora mesmo aí, a gente viu lá naquela. Deixa eu voltar uma imagem aqui rapidinho. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Olha só. A raquianestesia, né, espaço subaracnoide. Então, ela está nessa posição, ela está colada na medula, tá? Então, já a peridural, não. Ela não está no espaço subaracnoide. Ela está entre a pia mater e a dura mater. Beleza? Ela está nesse espaço com pressão negativa que tem aqui na frente. E aí, essa aqui é a posição sentada que eles falaram para a gente lá na frente, né? Mas ela pode ser deitada, tá, pessoal? Gente, olha só. A questão do posicionamento para anestesia vai depender das condições do cliente, tá, pessoal? Igual, no dia que eu fui fazer um procedimento cirúrgico lá no HGP em dezembro, na hora que eu estava na sala de baldeação, né? Que eu já expliquei para vocês quem é a sala de baldeação. Chegou uma senhora, né? Uma moça acidentada. Ela bateu de moto aí na traseira de um carro aqui em Palmas e ela fraturou os dois fêmur das duas pernas, das duas coxas. Então, assim, pessoal, e fraturou os dois fêmur, fraturou o punho. Ela estava muito machucada, sabe? Estava com muitos ferimentos graves. E aí eu tive que ficar. A sala cirúrgica que foi preparada para mim foi reservada para ela e ela foi atendida imediatamente, tá? E, consequentemente, pessoal, como é que você coloca uma mulher, né, que está ali no pós-trauma de moto versus carro, sentada com fraturas de fêmur, fraturas de punho. Não tem como a gente colocar essa paciente sentada. Geralmente ela vai ser posicionada decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito, né? Assim por diante. Então, a posição da cirurgia, da anestesia, pessoal, não vai depender somente de nós, não. Auxiliarmos o anestesiologista, não. Vai depender das condições físicas do paciente também, tá? Então, isso tudo, a escolha dessa posição vai depender de muita coisa, beleza? Vamos lá. Aí aqui está falando, né, a raquianestesia e o nível do bloqueio. Olha só, depende de vários fatores, né? Depende do tipo de anestésico exigido, né, pessoal? Então, assim, são vários os tipos de anestésicos utilizados hoje nas paracirurgias, né? Nas pequenas, médias e grandes cirurgias, né? Depende da complexidade. Então, são vários tipos de anestésicos, pessoal, cada um com o seu, grosseiramente falando, com o seu padrão, né? Com a sua especificidade, com a sua particularidade. Então, depende muito do tipo de anestésico a ser utilizado. Outra coisa, a posição do paciente, acabei de dizer. Gente, não sei se vocês já viram, por exemplo, paciente com amputações de membros, né? Seja membros superiores, seja membros inferiores, né? Então, assim, tem situações que a gente tem que colocar o paciente na posição mais confortável e sermos o mais rápidos possível. Porque, pessoal, prestem atenção, não é só o ato de anestesiar em si. Quando a gente fala em anestesia, o médico vai ter que fazer a inspeção da pele. Nós acabamos de falar lá em cima a questão da infecção, né? Então, o anestesiologista, ele vai fazer a desinfecção dessa pele antes de anestesiar, né? E aí, consequentemente, pessoal, precisa também ter uma via de acesso venoso ou duas vias de acesso venoso periférico instalada, né? Para que aquele paciente, se precisar receber volume, ele venha a receber volume, né? Então, assim, deixa eu colocar aqui rapidinho o nosso
quadrozinho, olha só. Então, quando eu falo você instalar um acesso venoso periférico, você vai utilizar o gelco, né? Então, pessoal, você vai utilizar um acesso, o 20, só se fosse para uma criança, né? Num adulto, é do 18 para baixo, pessoal, tá? Então, pode ser o 18, pode ser o 16, né? E pode ser o 14. Por que a gente pega esses acessos bem calibrosos? Porque se o paciente precisar tomar, por exemplo, hemocomponente ou hemoderivado, pessoal, ou precisar receber grandes volumes, consequentemente, um gel com menos calibroso não vai infundir com tanta precisão, né, ou rapidez na fluidez, quanto num gel calibroso. Então, por isso que a gente faz um acesso calibroso. Não é que a gente está querendo judiar do paciente, não. Olha, pessoal, preste atenção numa coisa. Não sei se eu já falei isso nessa turma, mas eu já falei nas outras duas. Nós, quando somos profissionais da saúde, nós não temos que ter pena do paciente. Não existe isso. Ah, eu tenho pena do paciente. Eu fico com pena de furar com gel com 14, por isso que eu furo com gel com 24. Aí o que acontece? Isso aí vai obstruir, isso não vai correr, né, o volume que precisava, e você vai ter que furar de novo. E o que vai acontecer? O paciente vai sofrer mais ainda. Então, pessoal, você tem que ter empatia com o paciente. Gente, empatia é diferente de você ter pena. Pena, ninguém é digno de pena, né? Ninguém é digno de pena. Então, você tem que ter empatia. Opa, não vou fazer o acesso venoso nesse paciente com gel com 24, nem com 22, porque vai obstruir e eu vou ter que furar de novo. Então, eu vou fazer já com gel com 18, com gel com 16, né? Que aí esse paciente ele vai ficar, ó, 72 horas na veia desse paciente. Então, a gente precisa entender isso, pessoal. A gente precisa saber fazer esse discernimento, né, do que é empatia e do que é você sentir pena do paciente. Não devemos sentir pena do paciente. Se você sente pena do paciente, você começa a prejudicar seu paciente. Seu paciente começa a sofrer na sua mão, né? Não pode isso, tá? Eu sempre falo para os alunos terem isso em mente. Para que esse negócio de querer ter pena de paciente. Não tem que ter pena do paciente. É diferente, 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 diferente. Eu mesmo já sofri na mão de péssimos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, né? Péssimos, péssimos, inclusive aqui em Palmas, pessoal, tá? Já sofri na mão de péssimos profissionais, mas isso serviu de lição para eu nunca fazer isso com os meus pacientes, né? Nunca querer o mal dos meus pacientes.